Bom dia! Hoje é quarta-feira, 14 de junho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre energias alternativas e seus avanços. E para tratar do tema, eu recebo o engenheiro Edgar Vilarinho. Edgar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, bom dia a todos. E também o presidente do Parque Tecnológico de Santos, Carlos Silva Gonçalves. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado. E você que acompanha o Bom Dia Baixada pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp. O telefone já está aí na tela, é o 13 98877 9496. É só enviar sua mensagem de texto ou de vídeo para a gente. Eu começo o nosso bate-papo perguntando para vocês o que é a tão falada e a tão sonhada e necessária sustentabilidade. Bom, sustentabilidade tem sido muito banalizado esse termo. Tudo é sustentável, tudo é... Eu destacaria 3 pontos que eu acho importante para um projeto ser sustentável. Então, ele não deve exaurir o planeta, o meio ambiente. Então, isso é importantíssimo, para ele se manter. Sim. Outro ponto, ele tem que ser economicamente viável. Quer dizer, não adianta você ter um projeto, você tem que injetar recursos extraordinários. Dinheiro, porque é bonito, então ele deve ser viável. E por último, e mais importante talvez, tem que ter engajamento das pessoas. Engajamento social. Se as pessoas não acreditarem naquilo, aceitarem e se engajarem, ele vai morrer. Ele vai virar uma ideia bonita que morreu. Então, basicamente, eu acho que esses são os 3 requisitos para classificar um projeto como verdadeiramente sustentável. Você concorda, Carlos? Concordo. Eu acho que o mais difícil desse tripé é a crença das pessoas. É a crença das pessoas, exatamente. E efetivamente as pessoas entendem que tudo é sustentável. Sim. E não é, né? Você tem uma série de atividades que não são sustentáveis. Sim. Então é um conceito que não é tão novo, a gente já fala nisso há algum tempo, né? Sim. Mas que esse tripé é fundamental. Quando a gente pensa no Brasil e quando a gente pensa nos brasileiros, se comparado a outros países do mundo, nós aqui ainda estamos muito atrasados quando a gente pensa na importância e na necessidade da sustentabilidade? Eu acredito que sim. Acho que o brasileiro ainda não tem a consciência plena de algumas ações. Você pega, por exemplo, um assunto que está sendo discutido atualmente na região, que é a coleta de lixo. Lixo, resíduos sólidos. A gente não faz a separação do lixo e não sabe nem como é que faz. E a gente já fala de separação de lixo pelo menos há umas 2 décadas, né? Há muito tempo. E qualquer país, não precisa nem ser muito avançado, um pouco mais disciplinado, faz essa separação com muita competência. Então, o brasileiro, de alguma forma, não dá para generalizar, mas a grande maioria pensa de uma forma individual, não pensa de uma forma coletiva, não convive em sociedade de uma forma harmônica. Para que você tenha sustentabilidade em qualquer projeto, você tem que ter uma harmonia na sociedade. Edgar, o brasileiro ainda realmente peca nesse sentido? Ele está deixando... Ele está contando com a sorte, vamos dizer assim? Olha, Nathalie, eu acho que a gente foi muito mal acostumado. A gente tem sido mal acostumado. Nós temos recursos abundantes, né? Um recurso hídrico maior do planeta. Então, eu acho que essa conscientização, a gente se acomodou muito, a gente não está precisando, acha que não precisa. E que não vai acabar, né? Parece exato, que não vai acabar. Então, eu acho que a gente está mal acostumado e por isso a gente não está tão conscientizado. Se a gente tivesse uma necessidade maior, como outros países, a gente estaria muito mais ligado. Quer dizer, e falta também essa cultura. Nós vamos falar depois que... Da questão da vou educação, mencionar da né? educação. A gente precisa ter um pouco mais dessa cultura. Não é uma coisa bonitinha só. Não, é uma coisa necessária, né? Eu acho que o termo sustentabilidade não pode ser da moda, né? Eu acho que o termo sustentabilidade tem que ser do dia a dia, né? A gente tem que pensar as nossas ações de maneira sustentável. A gente tem que pensar o relacionamento com o meio ambiente de maneira sustentável, né? Nesse sentido, o Parque Tecnológico, ele tem como missão disseminar, né, projetos e iniciativas que busquem a sustentabilidade aqui do município. Como que é feito esse trabalho? Então, o grande desafio do Parque Tecnológico é unir pontas. Você tem aqui em Santos 10 universidades que fazem parte do Parque Tecnológico. Para ter uma ideia, o que isso significa, eu estava conversando com o Edgar na época que a gente fazia
faculdade. Quando eu fiz vestibular em Santos, não tinha uma universidade sequer, nenhuma. Exatamente. Isso não é tão longe assim. E essas 10 universidades, elas têm dentro do seu ambiente universitário 30 mil alunos. 30 mil alunos de uma população de 420 mil habitantes. Quer dizer, isso daí dá quase que 7,5% da população. Exatamente. E você pega qual é o nosso objetivo? É pegar esses alunos e colocá-los no mercado do empreendedorismo. O que significa isso? O mercado de trabalho está mudando muito. Você, daqui a uns anos, não vai ter mais o mercado de trabalho formal para todas as atividades. Vide reforma trabalhista que está aí, né? Mais ou menos isso. Mas você vai ter, através da tecnologia, sem dúvida, a condição de desenvolver sua atividade profissional. E o Parque Tecnológico vem para unir essas pontas. A demanda desses serviços que são na formação universitária para a expectativa do mercado. Então, a gente une essas pontas através de startups, através de incubadoras, através de empresas de tecnologia. Santos está engatinhando nessa questão de parque tecnológico, mas tem muita coisa para ser feita. E como que a gente une a sustentabilidade a todas essas pontas? Porque quando a gente pensa em universitários, a gente pensa em futuros profissionais, né? Pensa em pessoas que podem fazer a diferença no mercado e podem trazer para esse mercado iniciativas que reflitam na maneira sustentável de ser e de viver. Como que o Parque Tecnológico embute isso dentro desses 30 mil alunos? Através da pesquisa. Por exemplo, a empresa do Edgar é uma empresa que pesquisou para chegar ao mercado. Através da pesquisa você chega a um produto sustentável. E com esse produto sustentável você começa a colocar para o mercado essa opção de utilização dessa mercadoria, desse produto que foi fabricado. Quando a gente fala, por exemplo, em termos de energia no Brasil, a gente está falando de uma coisa nova. Sim. Não nova na parte científica, mas nova para o usuário do mercado. Sim. Você não tinha há algum tempo a opção, o Edgar está lá com 2 lâmpadas LED, você não tinha a opção da lâmpada LED. Pode até mostrar aqui, Nasson, ó. Para quem não sabe, para quem está em casa, vira lá para a câmera. Isso, pessoal, que o Edgar está mostrando vamos lá, ver se dá. Não, aqui, ó. Volta aqui. Isso. Fecha aqui na mãozinha do Edgar, por favor. Isso. É uma lâmpada de LED, gente. Essa coisinha pequenininha, amarelinha aqui, ó. Isso aqui é uma lâmpada de LED. Que surgiu no mercado há muito pouco tempo. Há pouco tempo. E que você tem, com isso, uma economia tremenda de consumo de energia. E nas tuas instalações, porque a gente fala só do produto final. Você tem que pensar nas suas instalações em termos de cabeamento, de fiação que você coloca numa edificação para poder utilizar esse tipo de mercadoria. Quer dizer, você economiza numa ponta e tem um gasto maior na outra, porque o mercado é novo. Você pega o preço das lâmpadas de LED há algum tempo, né, Edgar? E hoje já baratearam bastante, né? Bastante. Então, é um formato que a gente tem de crescer com sustentabilidade e com racionalidade. Acho que a gente começa a pensar num mundo diferente a partir do momento que você pensa em sustentabilidade. Pegando o gancho do LED, a gente tem inclusive algumas imagens, a produção pode colocar para mim, por favor? LEDs residenciais. Como surgiu, qual é a grande tecnologia que envolve o LED, que faz com que ele seja uma fonte de energia econômica e sustentável? A grande vantagem do LED é o calor, quer dizer, ele não emite calor, ele aproveita a grande parte da energia elétrica e transforma em luz visível. O que a gente estava vendo na tela são opções desse LED, é isso? São tipos corriqueiros que você acha nas residências hoje. Hoje se multiplicou de tal maneira que essa listinha aqui é pequena. É pequena, né? Então, hoje você tem LED imitando luz fluorescente, imitando lâmpada de bulbo, que só tirar, desatarrachar e colocar, o retrofit. Enfim, você tem uma gama, tem industrial, tem de rua, iluminação para rua. Enfim, e ela, de fato, ela é mais econômica. Ela consome menos energia elétrica, entrega muito mais fluxo luminoso, que é a luz, né, a iluminação. E dura mais, parece, né, Edgar? Dura, tem LEDs que duram 20 anos.
20, 25 anos. Tá? Eles falam em horas, né? Então tem LED de 40 mil horas, tem um pouco de exagero nessa coisa toda, porque nós não temos idade ainda para avaliar. Sim, LED é muito nova, né? Muito então nova. São testes de laboratório de envelhecimento, mas qualquer LED mediano vai durar mais de 10 mil horas. A gente pode pensar em que tipo de ganho para o meio ambiente com a iluminação de LED, Edgar? Olha, do momento que você consome muito menos eletricidade, né, então, por exemplo, é 1/6 a 1/7 das lâmpadas incandescentes e metade das fluorescentes. A tendência é que as incandescentes e as fluorescentes desapareçam. A incandescente está proibida a fabricação e a importação. E né? Agora as fluorescentes podem sair do mercado. Vão sair, porque elas também não têm durabilidade e a eficiência delas é metade do LED. Então, a gente tem, inclusive, um novo reposicionamento de mercado aí, Sim, né? Sem dúvida. A gente tem que pensar num reposicionamento, inclusive. Falando um pouquinho mais de energia, quando a gente pensa em sustentabilidade, apesar, como o Fifi, posso chamar assim? Como o Fifi colocou, não ser um assunto novo, mas é uma discussão, eu acho que nova, né? Eu acho que o meio ambiente ainda precisa ser muito mais discutido, precisa estar muito mais em foco. E quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa em energia. Hoje, qual é a nossa principal matriz energética? É a hídrica, né? Nós nascemos da hídrica, temos um potencial hídrico enorme. Ainda temos? Ainda temos. Eu diria assim, 2/3 da nossa energia elétrica vem do hídrico. Agora, esse panorama, ele cada vez vai estar diminuindo, né? Quer dizer, as energias, as outras, né? As renováveis, vão tomando conta. Mas a nossa história forte veio das hidroelétricas. Mas eu diria que esse panorama está mudando porque você tem que desmatar áreas grandes. Sim. Então, e quando você desmata, você traz um desequilíbrio se você não pensar na reposição, né? Sim, você desmata áreas, essa matéria orgânica que você desmata, ela emite metano e dióxido de nitrogênio, que eles são, para o aquecimento global, ele é muito mais nocivo que o CO2. Sim. Então, tem que pensar nisso. Hoje nós temos impacto ambiental, então não é como na época dos militares que chegavam e faziam hidrelétrica. E fizeram. Graças a Deus fizeram. Mas mudou. Hoje você não chega e faz uma hidrelétrica. Talvez essas últimas aí, né, sejam as últimas. As últimas. As últimas mesmo. Não vão ter muito mais, não tem mais esse espaço. Então, vai diminuir essa proporção do 2/3. É verdade que a matriz energética brasileira é uma das mais limpas do planeta? A gente pode dizer isso? Eu acredito que sim, por ter essa quantidade hídrica muito grande, né? Agora, na medida que a gente aprofunda o conceito de o que é limpo e começa a analisar impactos ambientais de fazer as hidrelétricas, a gente começa também a questionar um pouco esse modelo da hidrelétrica. Começa a falar, peraí, gente, será que é tão saudável usar água para produzir energia elétrica se nós temos um grande potencial para outras sol, energias, por exemplo, né? E o vento de graça, limpo, né? Quer dizer, vai chegar uma época que o uso da água para produzir energia elétrica vai ser questionado, porque a água vai fazer falta. Eu acho que, na verdade, já começou, né, a ser questionado. Basta ver alguns casos de hidrelétricas que não se concluem, né, que se questionam os impactos ambientais em algumas regiões do país. Mas ainda assim, nós temos que nos orgulhar, né, e reconhecer que a hídrica é uma solução ainda bastante limpa. Embora a gente possa dizer que o ser humano, ele usa de maneira indiscriminada e irresponsável esse recurso hídrico, né? Totalmente, né? Eu estava ouvindo o Edgar falar, ontem eu tive uma reunião com o Dr. Osiris Silva, e ele falava uma coisa interessante, que eu nunca tinha ouvido falar. Uma pesquisa que começam a desenvolver para tirar energia do mar, da água do mar, porque a água do mar produz uma energia constante, né? Sim. E é uma coisa que até então, pelo menos eu, não tinha esse conhecimento. A gente tira a energia da água doce, né? Da água salgada. Você já tinha ouvido falar disso? Isso é possível, Eu nunca tinha ouvido Edgar? falar isso. As marés, sim. É verdade? É verdade. Em Portugal tem usina com o movimento das ondas, né?
Tem das ondas e das marés, né, que acionam pás e vão produzindo energia. Mas são casos pontuais. Pontuais, né? E eu acho que o Brasil, ele tem, diferente, acho que de Portugal, ele tem outros atributos, né, positivos que permitem que se pense em outro tipo de energia. Nós temos 8.500 quilômetros de costa litorânea com o mar. Quer dizer, nós temos um potencial de aproveitamento, que a gente poderia explorar muito grande. Então, é um país que é muito beneficiado. Agora, eu queria trazer só um dado interessante. Dois historiadores independentes, afirmaram que a Terceira Guerra Mundial vai se dar por disputa de água. E quando a gente pensa que para aquecer 1 litro de água de banho eletricamente, você gasta 240 litros de uma hidroelétrica, nossa. Quer dizer, na verdade, você não gasta e inutiliza, você pode reaproveitar. Mas você manipula 240 litros para aquecer 1 litro de água para tomar banho. Por isso que o uso racional ele é tão debatido. Alguém vai chegar, vai levantar a mão e falar, peraí, gente, a água tem um uso mais nobre, que é higiene, saúde, saneamento, alimentação, do que produzir energia elétrica. Vamos produzir energia elétrica de outras fontes. Estão aí de graça. Aliás, eu acho que as pessoas já estão começando a perceber isso, né? Tem uma pergunta no ponto, inclusive, gente, pode colocar. É o Uriel, pelas boas. Bom dia, Uriel. As universidades podem incentivar mais pesquisa por parte dos alunos? É fundamental que elas fomentem essa pesquisa. Até porque, através dessas pesquisas, você consegue ter propostas de tecnologia diferenciadas. Por exemplo, o que as universidades, a partir de determinado momento, começaram a fazer a formatura dos alunos? Começaram a colocar o TCC. Sim. O que é o TCC? É um trabalho que o aluno pesquisa e ele demonstra na sua formação que aquilo é viável ou não. Defende uma tese. Só que a grande maioria dos TCCs das universidades vão para a gaveta. Sim. Então, nós tivemos uma reunião, inclusive capitaneada pela professora Silvia Teixeira, na Associação Comercial, semana retrasada, de forma que as universidades comecem a fazer o TCC e esse TCC ele seja aplicado no mercado. Através da onde? Através do Parque Tecnológico. Então, se a gente tem esse recurso, se a gente já tem que já esse faz espaço, a pesquisa, né? Exatamente. Não faz a pesquisa, o mais difícil é fazer a pesquisa. É a pesquisa. Vamos implantar. Você já coloca ela para o mercado ver a viabilidade ou não. Quando a gente fala de parque tecnológico, para mim também foi um assunto novo. Viu? Eu entrei agora esse ano, minha formação em engenharia civil, comecei a aprender um pouquinho. Você pega as grandes startups do mundo, elas movimentam hoje bilhões de dólares. Sem dúvida. Então a gente está falando de tecnologia individualizada na maioria das vezes, pensada por uma ou duas cabeças no máximo, mas que geram muitos empregos e geram muitas receitas. Sem dúvida. E a gente precisa, de alguma forma, acompanhar esse desenvolvimento. Sem dúvida. O Bom Dia Baixada está de volta e vamos falar de um caso muito grave de violência doméstica em Santos. Uma história bem complicada. Segundo as primeiras informações, um pai espancava a mulher e filha e fugiu levando a esposa, que a princípio também é vítima. Eles já retornaram a Santos. O processo segue agora em segredo de justiça. Veja só. Olha, para vocês que estão postando aí besteira, presta bem atenção, que eu vou juntar todos esses documentos, esses prints, para informar para o judiciário o que vocês estão fazendo. Eu vou levar à polícia o que vocês estão mostrando e quem começou a compartilhar besteira. Então, aguardem que eu vou juntar tudo, eu vou tirar print de tudo. Eu vou curtir agora a minha filhota. Em sua conta no Facebook, Joselito Oliveira Rocha se intitula escritor, fazendeiro e barão. Conhecido por livros vendidos nas ruas de Santos, entre eles O Poder do Bastão, que ele classifica como literatura fantástica, teria vendido mais de 50 mil exemplares. Esse homem enigmático de 40 anos é acusado de espancar a mulher, a filha e, num passado não muito distante, a enteada. O perfil do escritor começou a ser desvendado quando o rosto da filha mais nova, Glória Maria de Souza, de 17 anos, se espalhou na internet. Nas redes sociais, Joselito pediu ajuda, dizendo que a garota havia sumido após ter sido deixada nessa escola em Santos na última segunda-feira. A menina afirma que foi coagida a gravar o vídeo que mostramos no início da reportagem. Meu pai desde pequeno, não só comigo, com todo mundo da minha casa. Sempre foi o jeito dele agressivo, arrogante, de ele falar e a gente abaixar a cabeça e obedecer.
ele, tipo, não é só agressão física, psicológica, ameaça, essas coisas também. O caso teve uma reviravolta domingo à noite, acompanhada de um conselheiro tutelar, da coordenadora da escola onde estuda, de amigos e da irmã biológica que havia sido separada dela há 16 anos. Glória prestou depoimento aqui no primeiro DP de Santos e mudou toda a versão original. A jovem informou à polícia que não foi sequestrada, mas que saiu de casa por causa da tortura que era praticada contra ela e a mãe por Joselito, passando 2 dias na casa do namorado. Lá, decidiu que tinha chegado o momento de procurar a irmã por parte de mãe, Érica Cristina Carballo, de 23 anos, que mora em Mongaguá. Ela chegou a me encontrar atrás de uma rede social e que ela pegou uma foto minha. Ela sabia que ela tinha uma irmã chamada Érica Cristina, mas não sabia meu sobrenome e sabia a cidade onde eu morava. E através dessa rede social, através do namorado dela, que conseguiu me achar. Através de foto, ela olhou a semelhança, achou que era muito parecida. E mandou mensagem para mim já, falando que estava saindo de casa, que estava fugindo, que já não aguentava mais o ambiente familiar dela, que era muito agressivo. Foi onde eu decidi ajudar ela. As duas foram separadas depois que a justiça determinou que o casal, Maria e Joselito, perdesse a guarda da filha mais velha, colocada à adoção. A decisão ocorreu após a jovem, na época com 6 anos, ficar 3 meses internada em um hospital por causa das agressões que sofria. Queimadura, tinha vários hematomas no corpo. Fiquei internada, eu já saí de lá direto para um abrigo, porque uma das enfermeiras do hospital ouviu ele indo lá me ameaçar, falando que se eu falasse da verdade, ele mataria eu e ela, e a minha mãe, no caso, minha mãe biológica. E uma das enfermeiras ouviu. Graças a isso, ela entrou em contato com o conselho tutelar na época, chamou a viatura e conseguiram fazer com que eu falasse a verdade. E a partir de então, eu já fui tirada deles. Essa testemunha, que conviveu com a família, confirma as agressões. O que eu presenciei foi que o seu Joselito tratava tanto a Maria, mulher, como a Érica, que no caso tinha 6 anos de idade, ou menos até, e a Glorinha era bebê. Ele trancava as 3 no quarto. A Érica, para conversar com ele, tinha que pôr a mão para trás e falar com ele sem olhar na cara dele. E sempre trancava as 3 dentro do quarto. Juntas, elas buscaram o Conselho Tutelar em Mongaguá na esperança de que encontrariam uma solução. Glória chegou a ser encaminhada a um abrigo na quinta-feira, mas, para a surpresa delas, as conselheiras no Litoral Sul a entregaram para o pai no dia seguinte, sem aparente justificativa. Domingo à noite, aproveitando que Joselito não estava em casa, elas foram denunciá-lo no primeiro DP de Santos. O escritor apareceu e obrigou a mãe, Maria José de Souza Franklin, de 44 anos, a entrar no carro e, desde então, não foram mais vistos. Em reunião ontem no fórum, a guarda de Glória foi expedida pela Vara de Infância e Juventude à irmã Érica. O caso segue em segredo de justiça, motivo pelo qual o Conselho Tutelar de Mongaguá não se manifestou sobre a postura adotada. Eu amo a minha família, meu marido e a minha filha. Nós estamos todos felizes, graças a Deus. Aqui é a família Rocha, viu? Tchau, beijo. O casal reapareceu ontem e, em entrevista a um site de notícias, negou tudo. Disse que tudo não passa de uma armação da adolescente e que seria uma tentativa desta filha mais velha, a Érica, de se vingar. O pai negou as agressões à menina, que hoje é e foi criada por uma outra família, e reafirmou que vai processar todas as pessoas que o difamaram nas suas redes sociais. Essa história é bastante complicada, tem muitos pontos que precisam ser esclarecidos. O importante agora é, como diz o ditado, quem não deve, não teme. Então que esse pai vá até a delegacia, porque ele está sendo esperado, e prove a sua inocência. A nós aqui da imprensa cabe informar o que é passado por fontes oficiais. E seguimos falando sobre energias alternativas, seus avanços e sobre linhas de pesquisa e investimento em tecnologia, com o engenheiro Edgar Vilarinho e com o presidente do Parque Tecnológico de Santos, Antônio Carlos Silva Gonçalves. Você que acompanha o Bom Dia Baixada pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp. É só enviar a sua mensagem de texto. Se quiser, pode também gravar um vídeo pra gente. Eu estou esperando.
Vamos voltar agora falando da nossa base. Eu acho que quando a gente pensa em tudo que a gente está discutindo aqui, a gente tem que pensar em educação, né? E energia é um tema muito complexo, não é simples. Não está na hora, Edgar, da gente tratar do tema de uma maneira diferente nas escolas? Com certeza. Quando o Gonçalves mencionou, por exemplo, os trabalhos de formatura, eu destacaria também uma iniciativa da Escola de Engenharia Mauá, da qual eu sou oriundo, que ela instituiu o prêmio Eureka. Então, todo ano ela premia os melhores trabalhos. E no meio de uma feira, né, tecnológica, é aberto ao público, então é muito interessante, porque estimula as pessoas. Então, isso já no nível superior, mas eu acho importante que comece na escola mesmo, que a gente comece a se aculturar, a entender a necessidade disso. Né? Por que mexer com energia renovável? Não é só porque está em moda. Não é porque é moda, é porque é necessário. Precisamos e vamos precisar mais, né? Com relação ao Parque Tecnológico, você estava dizendo no intervalo, Fifi, que existe hoje uma vontade e um projeto de levar crianças, né, estudantes que não são universitários, para dentro do ambiente do Parque Tecnológico, justamente para fomentar. Então, em agosto, agora a gente vai estar inaugurando o Parquinho Tecnológico, que pegam as crianças do 1º e 2º grau e elas vão estar no ambiente do Parque Tecnológico. Hoje o parque funciona no 4º andar do Colégio Santista, mas tem uma edificação sendo feita na... Como é que está essa construção? Ela está com a parte estrutural praticamente concluída e está faltando agora os revestimentos. Imagino que mais 15 meses ela esteja totalmente concluída. Nessa nova edificação, uma obra de 7.000 metros quadrados, nós vamos ter ali espaço para startups, espaço para empresas incubadas, e o objetivo é trazer uma grande empresa âncora de tecnologia. Por que isso é necessário? Para você criar um ambiente de tecnologia. De pesquisa, de fomento, né? O que atrai uma startup, por exemplo, de São Paulo para Santos? Você precisa ter um ambiente de tecnologia, nós ainda não temos. Nós temos nas universidades, mas não temos concentrado. Você precisa ter qualidade de vida na cidade. Santos tem. E você precisa estar próximo de um grande centro. Santos está. Exatamente. Então, não está muito difícil da gente ter esse ambiente de tecnologia consolidado em Santos. E nosso objetivo principal agora é a formação das crianças e, na sequência, o ambiente de tecnologia. Um exemplo muito rápido e prático, Hortolândia, a IBM foi para Hortolândia com 5.000 empregos de tecnologia. Você muda o perfil socioeconômico da cidade, porque a gente está pensando em bons salários, em boas remunerações. Você pega São José dos Campos, no Parque Tecnológico lá, eles têm a Embraer, eles têm a Boeing, eles têm a Airbus, eles têm a Johnson & Johnson, e agora eles começam com um loteamento para fazer moradias para os trabalhadores do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Quer dizer, tudo acaba girando, a cidade entende e compreende a importância dessa célula dentro do município. Sim, porque você muda radicalmente o perfil socioeconômico do município. Vamos torcer para que a gente não demore tanto para mudar o nosso perfil socioeconômico, que eu acho que Santos merece. Eu acho que Santos não pode depender apenas, exclusivamente do Porto de Santos, né? E quando a gente fala... sim, e a gente não pode mais viver como sendo uma cidade turística, sim, porque Santos é uma cidade balneária. Tem uma diferença entre uma cidade turística e uma cidade balneária. E o Porto é um grande chamariz, a Petrobras é um grande chamariz. E quando a gente fala em parque tecnológico em Santos, a gente está falando na região da Baixada Santista. Nenhum parque tecnológico é individualizado. Sem dúvida. O de Sorocaba está na região de Sorocaba, São José dos Campos da mesma forma e Santos também. E a gente está falando de uma população de aproximadamente 1.500.000 pessoas. Se você me permite, Nathalie, complementando o Gonçalves, eu acho que a nossa educação hoje ela é muito consumista. Nós temos que passar às nossas crianças a ideia que eles têm que criar. Então, eu acho que essa é uma grande mudança que tem que haver na educação. Né? Eu acho que não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Porque existe muita coisa pronta. Então, eles não podem se acostumar a ter essas coisas prontas, em excesso. Nós não tivemos tanto. Sim. Então, essa revolução, essa mudança na educação, ela deve acontecer, estimulando criatividade através de feiras, de concursos, enfim, na prática. E não jogar conhecimentos como... enlatados. Enlatados, né? Eu acho que o grande desafio da educação esse século é talvez resgatar alguns formatos e alguns processos que foram implantados na nossa educação, né? Eu também defendo muito a política de ensinar a pescar do que dar o peixe, né? Porque você estimula a criatividade, você estimula a responsabilidade, você estimula
a questão do olhar diferenciado, né? Exercita o raciocínio. Exercita o raciocínio, exatamente, exatamente. Voltando um pouquinho à energia, uma das principais energias, uma das mais conhecidas talvez, seja a energia solar, né? Nós temos um grande potencial, o Brasil tem um grande potencial para investimento em sistemas solares, Edgar? De novo, somos muito beneficiados, porque nós temos uma cobertura solar muito grande, né? Só para dar um exemplo, não vamos nos entupir de números, nós temos uma média brasileira de 4,3 kWh de energia diária por metro quadrado. Quer dizer, uma plaquinha de 1 metro quadrado vai absorver por dia 4.300 watts, 4,3 kW de potência, cada metro quadrado, por dia. A Europa é muito menos que isso, sabe? Então, eles fazem um esforço enorme para conseguir um solzinho, que dura poucos meses do ano. Nossa, dura acho que 2 meses do ano, em alguns locais 1 mês só. Então, nós temos esse potencial muito grande e mal aproveitado, porque o rendimento das placas hoje é pequeno, é 15%. E por que esse rendimento é tão pequeno? A tecnologia do fotovoltaico, ela vem se desenvolvendo através de silícios mais puros, né? Filmes, ela vai melhorando, mas hoje ela está na casa entre 15% e 18%. Quer dizer, o resto eu jogo fora, eu aproveito 1/6. Eu retiro 1/6. Depois eu vou perder um pouco na eletrônica e tal. Quer dizer que se eu aproveitar 10%, 11%, é o corrente hoje. O resto não é aproveitado. E tem potencial para ser? Puxa, olha, eu vou dar um exemplo marcante. Se a gente aproveitasse toda a energia solar que incide no Brasil, isso é impossível que eu não vou espalhar placa no Brasil todo, mas só para ter uma ideia da grandeza da coisa, da potência. Se eu cobrisse o Brasil de placas, a energia que incide durante um dia de sol, ela alimentaria toda a energia elétrica do Brasil durante 70 anos. 70 anos. Em um dia. Em um dia? De um dia do sol. Se eu aproveitasse todo e se eu cobrisse o Brasil todo. Sim. Mas a gente consegue perceber a potencialidade dessa energia. Exato. Se eu tivesse 77 ilhas de Santos com placa, eu escolho lugares para pôr 77 ilhas do tamanho de Santos, 40 km². Essa energia, com a tecnologia ineficiente de hoje e tal, alimentaria, a gente seria autossuficiente solarmente. Quer dizer, só com o sol eu não preciso de hidrelétrica, não preciso de mais nada, só com o sol. Agora, onde estão essas 77 ilhas que eu consigo colocar? Essa era a minha pergunta, onde estão essas 77 ilhas? Nós não temos, vamos dizer, esse espaço, essa vontade. Falta vontade, eu acho. O governo, vamos pensar em governo agora? O governo entende a importância das energias renováveis? Olha, vamos ser justos, né? Não vamos dar uma de incendiários aqui, criticar tudo. Eu acho que o governo entende. Existem resoluções da ANEEL, né, que liberaram, né, 2 importantes que liberaram, e estão incentivando, são muito recentes. Então, há um esforço, mas eu diria que falta competência, quer dizer, não adianta você só ter uma resolução, você tem que ir lá... Ter um papel, né? Exato. Então, por exemplo, é recente também parar aquela maldita ideia de cobrar ICMS de quem gera energia, para devolver. Porque o Confas entendia que se você devolve energia, você é um produtor, então você tem que pagar ICMS. Entendeu? Quer dizer, isso é um desincentivo. Felizmente, essa bobagem... É a burocracia que a gente sempre fala aqui, né? É burocracia, exatamente. Então, eu acho que falta vontade. Agora, existe essa evolução tecnológica também, que vai permitir você comprar placas solares a um preço barato, porque hoje é quase tudo importado. O preço... Placa, inversor... Hoje talvez o maior empecilho para a maior aplicação seja o preço. Porque as pessoas, a primeira pergunta que fazem é quanto que eu vou ganhar, quando é que eu recupero, é logo. As pessoas não têm paciência para esperar, por exemplo, 7 anos. É igual o LED, né? O LED, quando você muda toda a sua iluminação na sua casa, eu fiz isso, eu realmente hoje tenho um retorno na minha conta de luz, mas ele não foi um retorno no mês seguinte, ele foi um retorno gradativo. E eu sou suspeita para falar porque eu indico LED para todo mundo dentro de casa, porque eu acabei com aquele problema de ficar trocando lâmpada na minha casa, não troco mais.
Olha, voltando a falar do LED, tem um dado também que eu acho interessante. A lâmpada incandescente, 98% do gasto dela, uma lâmpada de 100 watts, 98 watts é calor, não é visível. 2% é luz visível. Ai, que barato. Olha que coisa. A fluorescente melhorou bastante, né? Mas 93% da fluorescente é calor. É calor, e 7% é visível. E a fluorescente é que chamavam de lâmpada fria, né? Chamavam de fria. E o LED melhorou para 85%. Quer dizer, 15% é visível, é 7 vezes melhor que a incandescente, mas ainda assim, 85% do LED é calor, que só aquece o ambiente, não produz nada de útil. Então, você está certíssima. Podendo trocar, vá trocando. Vá trocando aos poucos. É um investimento que vale a pena, sim. E seguimos falando sobre energias alternativas, sustentabilidade e avanços com o engenheiro Edgar Vilarinho e com o presidente do Parque Tecnológico de Santos, Antônio Carlos Silva Gonçalves. Volta esse bloco, porque o nosso programa já está acabando. Faltam, acho que 8 minutos, se não me falha aqui a minha coordenação. É 8 minutos? 7. E eu preciso falar de uma outra fonte de energia renovável que está começando a ficar em evidência, que é a energia eólica. O que é a energia eólica e ela é, de fato, viável? Energia eólica é a energia que o vento traz, né? A pressão que o vento faz. Então, a gente põe turbinas, seria um ventilador ao contrário, né? E aquele gerador produz energia. Pode pôr as imagens, nós temos imagens, não temos, produção? Pode pôr, enquanto o Edgar explica. Exato, então nós vamos ter as turbinas, essa aqui de eixo horizontal, parece muito um ventilador, são turbinas grandes, né? E tem as turbinas de eixo vertical, quer dizer, elas rodam assim, né? Certo. Essa roda assim, né? Então, essas são as turbinas. Agora, até que ponto isso é viável? É caro? É muito caro. Então, vamos simplificar. A energia eólica, ela é economicamente viável. Esse é o eixo horizontal. Esse é o eixo horizontal, é a mais comum. É a mais comum. Né? Então, elas são economicamente viáveis quando você tem altitudes grandes. Ou seja, nas fazendas eólicas é que você vai ter um aproveitamento custo-benefício interessante. Você dificilmente vê em residências, né, em shoppings, você vê, embora existam exemplos urbanos, porque você, em baixa altitude, o vento é muito aliás, baixo. Como é o vento no nosso país? Sol a gente sabe que tem muito, e vento? Vento. Quando você pega um mapa eólico do Brasil, você vai ver que, por exemplo, o Nordeste e algumas regiões do Sul, que são essas em verde e amarelo, é que tem, eu não sei se consegue pegar, conseguimos aqui, ó. Enquanto ele vai falando, a gente vai mostrando. Então, uma coisa interessante, esse mapa eólico do Brasil... Que o mapa eólico, vamos pensar, vai baixando aqui. Isso, a parte verde, né? A parte verde, amarela, é a costa. São os ventos, digamos assim, aproveitáveis, né? São os ventos mais intensos. Então, a gente imagina que tem mais vento na região do Nordeste e na região do Sul. Ali, aquelas áreas verdes e as amarelinhas, que pouco tem do Brasil, né? De amarelinha lá. Alguma coisa no Nordeste. Então, o que acontece? Esse mapa é para 200 metros de altura. Outros mapas são para 50 metros de altura, que são a maioria dessas turbinas que a gente tem, até exporta, né? Até fabrica aqui. Então, ele não é prático, resumindo, não é prático para residência, em pequeno volume. Então, ele se aplica bastante com eficiência em grandes gerações, que você pode pôr turbinas de grande altura e formar um parque, uma fazenda. Agora, pegando a explicação da energia solar e pegando a explicação da energia eólica que vem dos mapas, a gente pode claramente afirmar que são energias que se complementam. O Brasil ele tem potencial para produzir energia solar e para produzir energia eólica ao mesmo tempo. Sim, e uma característica interessante, que quando você não tem sol, geralmente você tem vento. E quando você não tem vento, você tem sol. Tem sol, né? Então, por exemplo, à noite fica as turbininhas girando. Então, eles trabalham bem em conjunto, eles se complementam. Então, é interessante em algumas aplicações híbridas, né, que tem ambas energias,
que você quer armazenar, você tem uma bateria, o vento sempre vai dar uma contribuição para manter aquela bateria com alguma carga. Porque o grande receio desses projetos é você ter que pôr uma bateria monstruosa, porque de 5 da tarde até as 8 da manhã, você não tem sol com energia suficiente para o solar. Mas aí o vento contribui. Então, forma uma complementaridade. São sistemas complementares. Mas insistindo, quer dizer, o local do eólico é em grandes produções, então seria na geração, usinas, e o local do solar é no distribuído, doméstico, urbano, é onde eles mostram mais serviço. E até nesse sentido eles são complementares, né? Se a gente for parar para pensar. Sim. A gente tem quantos minutos, produção? 3 minutos, o nosso programa está chegando ao fim. A gente não falou quase na metade da nossa pauta. Então, eu deixo aqui o convite estendido. Fifi, parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido frente ao Parque Tecnológico. Eu acredito muito que o país precisa de mais pesquisa, precisa investir em mais pesquisa, para que os nossos pesquisadores não saiam do nosso país para poder, de fato, desenvolver as suas teses, as suas teorias e que a gente possa ter mais projetos saindo do papel em prol, em benefício de energias renováveis, de sustentabilidade e do meio ambiente, porque eu acredito que as futuras gerações merecem. Eu tenho uma filha de 4 anos e eu quero que ela veja uma árvore, eu quero que ela respire um ar puro e eu quero que ela entenda que preservar o meio ambiente é muito importante. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Vou deixar o telefone do parque, é 3202-8484. A garotada que está aí mexendo com tecnologia, nos procure que a gente tem espaço para todos. Edgar, muito obrigado pela tua participação. Se você me permite, só quero deixar uma mensagem final, claro. Uma pergunta que eu gostaria que você fizesse para sua filha. Então, aquela última transparência do pezinho. Do pezinho. Temos aí? Dá para colocar? Tá chegando. Aê, vai colocar. Isso. Então, é essa pergunta que eu acho que nós devemos fazer para essa juventude, né? Quer dizer, qual é a pegada que você vai deixar nesse planeta? Eu quero que a minha filha deixe uma pegada verde e não uma pegada cinza. Amanhã, vocês ficam na companhia do Rogério Conde, que vai falar sobre turismo. Eu volto na sexta-feira com a nossa tradicional Agenda do Porto. Lembrando que hoje se comemora o Dia Mundial da Doação de Sangue. No Brasil, apenas 1,9% das pessoas doam sangue, quando, segundo a ONU, o ideal seria de 3% a 5%. Então, você que tem condições, procure o Hemocentro e doe sangue. Doar sangue é doar vida, é doar amor. Não esqueça também de curtir a nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto na sexta-feira. Tchau!